Nessa aula, eu quero te ensinar a fazer uma base de crochê com fio de malha em ponto baixo centrado, uma base circular, para você utilizar aí nos seus cestos. Então, nós vamos começar com... Eu tô aqui com o fio de malha e uma agulha 6 milímetros. E você vai começar fazendo o anel mágico. Para fazer o anel mágico, ó, você vai segurar a ponta do fio que vem do rolo, para baixo. E eu sempre recomendo deixar uma ponta um pouquinho maior assim, ó, uns 30 centímetros, não, uns 25 centímetros. Não precisa tanto. E aí você vai deixar essa ponta passando aqui por dentro da sua mão e vai fazer um X. Vai dar uma volta assim, ó, na mão. Aqui por dentro vai se formar um X e aqui na frente nós vamos ter duas linhas paralelas. A sua agulha vai passar por baixo dessa linha, tá vendo? E vai buscar a segunda linha, tá vendo? Ó, puxou essa segunda, vai trazer aqui pra frente. Segura com o dedão e, ó, já traz aqui pra cima o fiozinho que vem do rolo, que é esse fiozinho aqui. Com isso, você já pode fechar o seu primeiro ponto baixo. Essa primeira carreira a gente faz os pontos baixos para depois fazer o ponto baixo centrado. Agora, aqui dentro a gente fez o anel mágico, tá vendo? E esse primeiro ponto a gente já considera o nosso primeiro ponto. E agora nós vamos colocar vamos ter um total de 8 pontos aqui dentro do anel mágico, certo? Então, ó, sempre lembrando de crochetar com essa ponta junto, conduzindo essa ponta, porque é ela que vai fechar depois o seu anel mágico. Então, ó, já tenho o meu primeiro, vou com a minha agulha no anel mágico, tá vendo? Busco o fio e trago ele aqui pra frente. Trouxe pra frente, já posso fechar o meu segundo ponto baixo, certo? Vou dentro do anel mágico, busco o fio, trago ele pra frente, dou uma laçada na agulha e tiro essa laçada de uma vez só. Vamos fazer mais uma vez, ó. Então, toda vez que eu vou fazer um ponto, eu vou com a minha agulha dentro do anel mágico, busco o fio. Tá vendo? Fico com uma laçada aqui na agulha, ó, 2 laçadas. E vou fazer essa terceira, tirando de dentro dessas duas aqui de uma vez só. Assim. Certo? Dessa forma, a gente ficou com 4 pontos. Tem dúvida de quantos pontos você fez? Vira aqui atrás e olha quantas alcinhas você tem aqui atrás. Essas alcinhas são as alcinhas do ponto mesmo, do ponto baixo. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, faltam só mais 4 pontos. Então, eu vou lá dentro do anel mágico, busco, vou fazer o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Fiz 8 pontos, vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Ótimo. Agora, vai ficar essa ponta aqui, que a gente conduziu ela junto. Então, é com ela que a gente vai fechar o anel mágico. Não precisa fechar ele muito firme, tá? Pode deixar ele levemente aberto, porque depois a gente vai fechar ele bem fechadinho aqui, pra ficar sem nenhum buraquinho. Então, agora, nós vamos fazer o fechamento de carreira para subir para a segunda carreira. Aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a nossa agulha de trás para frente, nessas alcinhas aqui de cima, ó. Agulha de trás para frente. Agora, eu vou buscar essa laçadinha aqui, que ficou do nosso último ponto, e vou levar essa laçadinha aqui para trás. Dessa forma aqui. Vou dar uma ajustadinha, ó. Ajustei. Agora, eu vou vir com a minha agulha. Essa laçadinha, ela fica aqui em espera. Se ela ficou muito comprida, você pode diminuir o tamanho dela, tá? Esse fio que tá sobrando aqui, você vai passar por cima, ó, aqui por cima, e
nós vamos colocar a nossa agulha aqui no primeiro ponto. Esse primeiro ponto, ele fica bem escondidinho, mas você consegue confirmar se você colocou a agulha certa olhando aqui atrás, ó. Se a sua agulha passou no meio das duas perninhas do ponto, você colocou a agulha no lugar certo. E aí, você vai buscar o fio que vem do rolo, vai trazer ele aqui pra frente, ó. Dei uma altura para esse fio. Vou colocar na minha agulha essa alcinha aqui que ficou em espera. E agora, eu posso fechar o meu primeiro ponto baixo centrado. Porque o nosso ponto veio no centro do ponto da carreira anterior. Então, agora, nessa segunda carreira, nós vamos fazer ela toda de aumentos. Ou seja, vamos ter 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, se a gente tinha 8 pontos, agora nós vamos ficar na segunda carreira com 16 pontos. Aqui, eu já fiz o meu primeiro, então eu vou vir no mesmo espaço e vou fazer mais um pontinho. Ó, vim no mesmo espaço e fiz mais um ponto. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro aumento. Certo? Vou vir no próximo Vzinho, vou colocar a minha agulha no centro do ponto, aqui atrás ele vai sair no meio das duas perninhas. Vou buscar esse fio e vou trazer ele aqui pra frente. Vou no mesmo espaço e faço mais um ponto. Assim, eu fiz o meu segundo aumento. Essa carreira nós vamos fazer ela inteira de aumentos. Então, ó. Fiz aqui um pontinho. Venho no próximo e faço mais um. Agora, você já pode aproveitar para fechar o seu anel mágico, porque a gente já passou aqui desse ponto inicial, que é o ponto mais chatinho de se fazer, essa segunda carreira. Então, agora, a gente já pode fechar. Então, vem aqui, ó, e pode fechar bem, olha como ele fica bem fechadinho, o seu anel mágico. E a gente pode seguir fazendo os nossos aumentos. Então, vou seguir com os meus aumentos até lá no final, ó. Então, eu tô aqui com 1, 2, 3, 4. Falta fazer mais 4 aumentos. Então, falta fazer mais 4 aumentos. Tô aqui. Faço o próximo. Ó. E vou fazer agora os 2 últimos. Ó. Prontinho. Então, aqui nessa segunda carreira, nós ficamos com 16 pontos na nossa carreira. Vamos fazer o fechamento de carreira novamente, exatamente igual como a gente vem fazendo. Então, ó, a agulha de trás pra frente, nas alcinhas aqui de cima do primeiro ponto que a gente fez, ó. Aqui tá o meu primeiro ponto, bem nas alcinhas de cima. Pego essa alcinha aqui, do último, e levo ela lá pra trás. Vou ajustar aqui, ó, pra essa alça não ficar tão comprida sobrando na nossa peça, senão fica esquisito. O fio, que é aquela sobrinha, aquela ponta sobrinha, a gente passa aqui por cima. E com o fio que vem do rolo, ó, agora vai dar pra ver bem certinho. Eu vou vir com a minha agulha no centro do ponto, ó, tá vendo? Laço esse fio, trago ele aqui pra frente, coloco a minha agulha nessa laçadinha que ficou aqui em espera, ajustei o ponto, posso laçar e fechar o meu ponto baixo centrado da minha terceira carreira. Aqui nessa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Uma sequência dessa forma. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto baixo centrado, venho no próximo e faço um aumento, ó. No próximo, eu faço um ponto, em seguida, um aumento. E assim nós vamos seguir por toda a carreira. Nessa terceira carreira, nós vamos ficar com
24 pontos. Fiz um ponto, agora eu vou fazer... Opa! Agora eu vou fazer um aumento, né? Então, já fiz um ponto, vou fazer outro junto, formando o meu aumento. Tá vendo? Dessa forma. Faço um ponto, no próximo, um aumento. Opa! Aqui, ó. Um aumentinho. No próximo, um ponto. E em seguida, faço um aumento. Um ponto e um aumento. Agora, um ponto sozinho, em seguida, opa, um aumento. E agora, a última sequência de um ponto e um aumento. Um pontinho. E um aumento. Ó, vamos ajustar aqui para deixar bem certinha a base. Olha que bonitinha que ela vai ficando. Vou tirar aqui um pouquinho do zoom que ela tá crescendo. E agora a gente pode ir para a quarta e última carreira. Então, ó, venho com a minha agulha aqui nas alcinhas de trás. Busco a laçadinha do último ponto e levo ela lá pra trás. Ajusto pra ela não ficar tão comprida. Passo esse fio aqui, ó, que sobrou pra cima, que a gente vem trazendo ele lá de baixo. Vou com a minha agulha, ó, bem no centro do primeiro ponto da carreira anterior. Busco esse fio aqui, trago ele aqui pra cima. Ó, e fecho aqui o meu primeiro ponto da quarta carreira. Aqui na quarta carreira, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos e um aumento. Então, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento. Mas aqui no começo a gente vai fazer só um pouquinho diferente para que os meus aumentos não fiquem em cima de aumentos. Então, para isso, eu vou fazer já aqui no início um aumento. Ó, já aqui no início fiz um aumento e agora, ó, eu posso fazer 2 pontos e no próximo eu vou fazer um aumento. E aí sim, a gente vai seguir aquela sequência de 2 pontos e um aumento. Então, ó, tô fazendo aqui o meu aumento. Então, eu fiz aquela sequência de 2 pontinhos e um aumento. E assim eu vou seguir por toda a carreira, fazendo 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento. E quando chegar aqui no final, você vai ver que vai dar bem certinho esse primeiro aumento que a gente fez. Então, eu vou fazer só mais uma vez aqui. Ó. 1 ponto, 2 pontos. No próximo, eu faço um aumento. Então, eu vou seguir assim por toda essa carreira. E quando chegar ali no final, eu volto pra gente dar continuidade. Cheguei aqui pertinho do final e eu quero fazer junto com vocês. Porque você vai reparar que vai dar bem certinho a quantidade, a sequência, né, que a gente vem fazendo de 2 pontos e um aumento. Aqui no final, agora a gente vai fazer 2 pontos.
só que vai ter um detalhezinho que vai mudar aqui no último ponto. Então, eu vou fazer aqui, ó, o meu ponto. E no último, eu venho, trago o fio, só que ao invés de fechar com o fio que vem do rolo, eu vou fechar com essa sobrinha de fio que a gente vem trazendo aqui junto, conforme a gente tá fazendo o cesto. A base, desculpa. E agora, ó, com essa sobrinha de fio, a gente consegue fazer uma emenda aqui bem bonita, bem discreta. Vou vir com a minha agulha de trás pra frente aqui nas alcinhas, nessas primeiras alcinhas, e vou levar esse fiozinho lá pra trás. Levei esse fio lá pra trás, ajusto essa laçada aqui pra ela ficar do mesmo tamanho que as outras. E agora eu vou vir com a minha agulha de trás pra frente, ó, aqui por trás, de forma que ela saia no mesmo lugar de onde está saindo esse fio aqui, que a gente levou lá pra trás. Vou buscar novamente o fio, laço aqui na agulha e trago ele aqui pra dentro, ó. Assim a gente ficou com uma emenda bem bonita, bem discreto. E agora a gente vai fazer um acabamento por toda a volta dessa base aqui em ponto baixíssimo. Então, agora a gente volta a pegar o fiozinho que vem do rolo. Vamos vir aqui nas alcinhas de cima do ponto, pega esse fio e traz ele aqui pra frente. Trouxe esse fio aqui pra frente, a gente vai vir nas próximas alcinhas e vamos começar a fazer o ponto baixíssimo. Então, ó, laço o fio na agulha, trago pra frente, ó, e tiro de uma vez só a laçada que estava na agulha. Assim, a gente fez o nosso primeiro ponto baixíssimo da borda da nossa base. Então, vou vir no próximo, busco o fio e tiro de dentro da laçada. Vou no próximo, busco o fio e tiro de uma vez. No próximo, tiro o fio, busco o fio e tiro de uma vez. Então, ó, a gente vai sempre fazer o ponto baixíssimo nas alcinhas de cima do ponto, por toda essa volta aqui da nossa base. Então, eu vou fazer aqui com bastante cuidado, não precisa apertar muito, porque como esse é um ponto mais simples, a gente tende a não prestar muita atenção, acabar deixando ele mais apertado. Então, é muito interessante deixar eles numa espessura não tão apertada e não tão solta. Tem que ter aí um equilíbrio para ficar bem bonito. E conforme você for fazendo alguns pontos, você pode parar e arrumar a peça conforme eu fiz, para você ir conferindo como é que tá ficando o seu trabalho. Ó, venho aqui, dou uma ajustadinha, vejo como é que tá ficando. E aí eu posso seguir fazendo dessa forma toda essa carreira de ponto baixo, ponto baixíssimo. Prontinho, tô chegando aqui no final. E aqui no final também tem mais um detalhe. Nós vamos fazer o último baixíssimo antes da emenda. Aqui é a emenda, né? Aqui vai ser a emenda e aqui vai ser o último ponto baixíssimo. Então, ó, quando eu for fazer o meu último baixíssimo, ao invés de eu trazer o fio que vem do rolo, eu vou trazer novamente aquele fiozinho que a gente trouxe, aquela sobrinha de fio. Então, ó, trago pra cá e faço o último baixíssimo. Posso tirar de dentro dessa laçada esse fio, ó, desmancho essa laçadinha, tá vendo, ó? Aqui. E vou vir com a minha agulha aqui de cima pra baixo agora, no primeiro baixíssimo que a gente fez, vou pegar esse fio e vou levar ele lá pra trás. Aqui também nós estamos fazendo novamente uma emenda invisível, tá? Vou vir com a minha agulha de trás pra frente agora, ó, aqui por trás, de forma que ela também saia no mesmo lugar de onde tá passando esse fio. Tá vendo? Então, a agulha saiu ali, busca aquela sobrinha de fio e leva essa sobrinha de fio lá pra trás. Assim, você fez uma base em ponto baixo centrado e, ao mesmo tempo, você já tá com o fio aqui pra subir a parede do seu cesto.
E essa foi a nossa aula de base redonda em ponto baixo centrado. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula.